Linda, você só não repara a bagunça porque o Rafael, às vezes, ele é o furacão, tá? Ah, tá tudo bem. Ô, Rafael! Ah, sua casa é linda. Para com isso. Seja bem-vindo à minha casinha. Ô, Rafael, chega aqui! Alice, perdão. O Rafael disse que eu podia te esperar. Acho que a gente precisa conversar, né, Alice? Como assim? Como assim vocês precisam conversar, Alice? Sozinha, de preferência. Pra quem disse que precisava de um tempo pra pensar, até que foi bem rápido, né? Ô, Joana! Então é isso. Você já fez a sua escolha. Não é uma escolha, Camila. Eu diria que é uma escolha, sim. Você não me falou nada, né, mas... O Rafael me contou o que aconteceu entre vocês. Então, pra mim... Não deixa de ser uma escolha você abrir mão do que a gente tá construindo há 2 meses... Por conta de uma aventura de uma noite. Sabe o que eu acho impressionante, Alice? Que você tinha plena consciência de tudo que eu tava fazendo por você. Pra te ver bem. Pra te fazer bem. E todo esse tempo, você tava me usando de passatempo pra procurar a Joana. Que loucura é essa? Mas você, que tão evoluída, tão sábia, tão empática. Aparentemente, a sua empatia só serve quando é conveniente pra você, né? Já terminou de me ofender? Te ofender? Olha, Alice, se você vai começar com o seu papo de coach agora, de guru espiritual, você, por favor, me poupa, tá? Você sabe que não adianta, né? Ficar botando cristal pra pegar sol, acendendo incenso, falando de energia, manifestação, quando as suas atitudes não condizem em nada. O seu discurso, Alice, não vale nada. Camila, você acha que você tem direito de entrar aqui na minha casa e falar o que quer assim pra mim desse jeito? Você acha que você tinha o direito de agir como você agiu comigo? Você nem esperou o meu corpo esfriar pra ir atrás da Joana que cagou pra você. Mas magicamente apareceu na sua exposição, na minha galeria, inclusive. Roubou a sua cena, tirou o seu brilho, e mesmo assim, você foi correndo atrás dela. Ela não me respondeu porque ela... Porque ela não quis, né, Alice? Porque quando ela quis sair comigo, ela não hesitou em mandar mensagem. E você sabe por que ela foi? Porque eu escolhi você. Enquanto a idiota aqui fazia de tudo pra você valorizar a nossa relação. Todo esse tempo, você tava esperando chegar uma mensagem dela. Camila, me escuta. A Joana não me respondeu porque ela deletou o aplicativo. Foi isso que aconteceu. Você não pode diminuir o que a gente viveu, porque só nós duas sabemos e você nunca vai entender. Então eu não vou diminuir o que vocês tiveram. Mas tudo bem? Diminuir o que a gente teve? Isso pode virar nada da noite pro dia, e tudo bem. Nunca vou colocar o que a gente teve nesse lugar, Camila. Você é especial pra mim, você é importante pra mim em vários sentidos. Mas é que Joana é... Joana. Você nem conhece a Joana, Alice. Você acha que você conhece a Joana? Tudo bem. Eu tô com tempo. Vamos lá. Me fala tudo que você sabe da Joana. Me conta a história da Joana. Vamos falar sobre isso. Vai. Eu sinto a Joana. Eu nunca deixei de sentir. Eu tentei com você, Camila. Eu tentei. E é óbvio que você mexeu comigo. Até porque eu não fico com ninguém pra passar tempo, não. Eu fiquei com você porque eu quis. Porque você é uma mulher maravilhosa.
Porque a gente se fez bem. Porque a gente teve vários momentos incríveis juntas. Mas eu nunca te prometi nada. Toda vez que você falava em relacionamento, em namoro, eu sempre recuei, eu sempre falei pra você que eu tinha meu tempo. Então, se era tão importante pra você, por que que você nunca mencionou, Joana? Pra não te magoar. Por cuidado. Por carinho. Por isso que eu nunca falei. Você é uma santa, né, Alice? Eu não sou santa. Mas eu nunca menti pra você. Você sabe que cada vez que eu falei pra você tudo que eu queria fazer por você, com você, e você aceitou e sorriu, me desculpa, mas você mentiu, Alice. Dá licença. Que isso? Tá tão feliz que veio me buscar, minha irmã? Que honra. Volta, Nina. Que isso? A gente tem que trabalhar, Joana. Tá doida? Entra, Nina. Não, relatório da cerveja. Que isso? Entra. Que isso? Uma espécie de pegadinha? Entra. Que isso? Já avisei no escritório que você não vai trabalhar hoje. Ué, vai ficar andando pra um lado e pro outro igual barata tonta? Se você não falar nada, eu não posso te ajudar, não. Ué, te conheço muito bem, mas eu não consigo ainda ler sua mente, não. Eu fui na casa da Alice com ela, pedi desculpas pro amigo dela e adivinha quem tava lá? Quem? A Camila. Fazendo o quê? Sei lá, foi pedir desculpa, conversar. Ué, mas como é que foi isso? Ela... Nina, tu acha que eu fiquei sentada no sofá assistindo as duas conversarem? Me poupe. Que ódio. Lá vai Joana, se ferrar de novo porque cedeu, né? Não entendi, achei que já tava tudo resolvido. Até porque pra Alice chegar lá em casa do jeito que ela chegou, só tudo estando resolvido mesmo, né? Mas sabe o que ela tá fazendo? Tá querendo levar as duas no papinho. Eu sou muito burra, Nina. Nossa. E não acho isso, não. Calma. Calma, você não sabe o que aconteceu? E nem quero saber, viu? Eu não quero saber de Alice, não quero saber de nada. Papinho de vibe, nada. E nem vem, Nina, gastar seu latim tentando me convencer do contrário, porque não vai dar certo, não, viu? Não quero saber. Não quero saber de nada. Não vai falar nada, não? Ué, é pra falar ou não é pra falar? Porque se for pra falar, eu vou falar o que eu penso. Tá, melhor então não falar nada, não. Mas eu vou falar assim, porque você tem essa mania de criar uma teoria na sua cabeça e transformar tudo em verdade absoluta. Quando você pensa alguma coisa, ninguém pode te falar nada. Irmã, com certeza, o mais importante pra Alice naquele momento era te ouvir, conversar com você. Depois ela ia se resolver com aquela ruiva lá. Mas não. Agora você colocou na sua cabeça que ela é mais uma grande vilã que entrou na sua vida pra te boicotar. Quem te boicota é você mesma. Tô cansada de ficar falando isso, Joana. Você não tá me ouvindo, não, Nina? A Camila estava dentro do apartamento esperando a Alice chegar. Tô te ouvindo sim, Joana. Mas elas tinham alguma coisa, elas mereciam essa conversa. Se coloca no lugar da Camila. Menina caiu de paraquedas, nem sabe o que tá acontecendo. E no meu lugar você não se coloca, não, né? É o que eu mais faço, é me colocar no seu lugar. Pra ver se você tira essa lente preta e branca que você vê a vida. A errada sou eu, sempre. Sempre sou eu, a errada. Vou embora, amigo. Não acredito que eu tô aqui brigando com você por causa disso. Que você tá muito maluco mesmo, né, Rafael? Você e essa sua língua de chicote que não cabe nem dentro da boca. Não tinha o direito de falar com a Camila minha história com a Joana antes de mim, não. Você tem noção da merda que você fez? A Joana veio aqui dentro de casa pra te pedir desculpa e quem tava aqui? Você? Não, a Camila. Porque você achou que tinha o direito de colocar ela dentro da minha casa pra me esperar, sem me consultar. Você tem noção da situação que você me deixou? Eu não sabia que a Joana ia vir aqui. Além do mais, eu não tô nada pra escutar dela, não. Claro, você é um egoísta. Tá, egoísta é o caralho. E eu falei tudo pra Camila mesmo, porque eu não queria compactuar com a continuidade dessa relação. Você tá vendo uma obsessão, bicho. Como é que você pode trocar a possibilidade de ter uma relação estável com uma mina que tá curtindo você, que tá apaixonada por você, que pode alavancar a sua carreira, por uma mulher que você não conhece? Você não conhece a Joana, mano. Você passou por cima de mim, Rafael.
Você acha que sabe o que é bom pra mim, mas na verdade você não sabe nem o que é bom pra você. Você nunca nem conseguiu se envolver emocionalmente com ninguém, Isso é da Rafael. sua conta, Alice. Vive aí pulando de Isso é galho da em sua galho. conta. Deixou uma porrada de gente ir embora. E você pra falar que o que eu sinto é loucura. Quando pra você a única coisa que te faz sentir qualquer coisa nessa vida é dinheiro na conta. Você nunca sentiu falta de dinheiro porque seu pai sempre te viu, né? Você quer realidade, Rafael? Sabe quando vender roupa pra rico vai te deixar rico também? Nunca. Você vai viver frustrado dentro desse cubículo que é como você enche a sua boca pra falar da nossa casa. Você não precisava falar assim comigo. Você não precisava falar com a Camila. De verdade, não precisava. Ter ambição não é um problema, eu não fui escroto por isso. Eu só queria o seu melhor. Lasca-se, você e a sua ambição. E vai ter que saber lidar com a sua frustração é você, não eu. Mas que você foi um egoísta de falar com a Camila, você foi. Porra, Camila, não acredito que tu foi lá pra tentar reconquistar a mulher e tu saiu falando 1000 coisas pra ela. Ah, Amiga, eu não falei 1000 coisas, eu falei a verdade, né? Aham. Você acha que o quê? Eu tenho sangue de barata agora? não. Amiga, você se olha no espelho toda vez que você acorda? Você é linda, você é desejada, você é rica. Tem tudo que quer, amiga. Você vive a vida real que um monte de gente finge ter na internet. Qualquer mulher te quer. Tá, mas a Alice não quer. Ai, Camila, pelo amor de Deus, você entendeu. Você tem a mulher que você quiser. Não tenho, não. Ai, eu posso terminar de falar? Pode. Obrigada. Você tem sim a mulher que você quiser. Eu vou desenhar, porque pra você tem que ser lúdico, né? Um pratinho bom esse daqui, hein? Mas, ó, você tem tudo que você quer. Seu pai estendendo um tapete vermelho pra você, porque ele faz isso, né? E aí você tá se rebaixando pela única mulher que não te quis na vida. Sério? Bora. Pega esse celular aí agora, que você vai encontrar mais de 20 pra se apaixonar, tá? E ainda vai dividir comigo. Amiga, eu sei que você não tá acostumada, mas eu realmente gosto da Alice. Eu não quero 20 mulheres, eu quero ela. A gente não pode ter tudo que se quer, não. Acorda. E alguma vez você viu eu não tendo algo que eu gostaria de ter? Eu tenho uma triste notícia pra te dar, meu amor. O seu papai, ele pode comprar quase tudo. Mas um ser humano, isso ainda é impossível, tá? Licença. Opa. Alice Ferreira, dona Camila, aonde que a gente expõe os quadros dela? Pode botar lá no fundo, tipo... perto do banheiro, mas pode botar empilhada mesmo, não precisa se preocupar, não. Tá, não pendura nenhum? Não, por enquanto não. Tá bom, licença. Oi? Eu não aguento mais olhar pra cara daqueles quadros, não. Amiga, você tem que expor as obras da menina. Que isso? Eu já entendi que eu não posso ter tudo que eu quero. Mas dentro da minha galeria, as coisas vão ser como eu quero. Amiga, você mandou empilharem tudo na porta do banheiro. Não é assim, Camila. Você tem que expor pelo menos uma. Você sabe que não é assim. Não. Por enquanto, não. Meu Deus, Camila. Tu ainda tem coragem de me perguntar se eu acho que você tem sangue de barata? Tem certeza. Oi, tudo bem? É a Alice. Ai, você me desculpa ser invasiva, mas eu sei que você deve estar me achando uma louca, que eu tô precisando muito conversar com alguém. E eu tenho certeza que você vai me escutar. Pode ser. Tá. Me manda por mensagem que já eu tô aí, então. Obrigada, valeu, beijo. Amiga, cheio de sono, vamos? Pegou tudo? Agora eu peguei só, faltava o celular mesmo. Qual foi? Comeu cocô? Nossa, que educação, Rafael. Não vai nem cumprimentar a Ju? Olá, você quer estragar o seu rolê todo com a Alice? Porque se for isso, não conta comigo, tá? Não me pede mais ajuda. Eu estragar as coisas. Você sabe que foi a Alice que já tomou a decisão dela de ficar com a Joana, né, Rafael? Querida, presta atenção no que eu vou te falar. Se você conseguiu conquistar a Alice, foi por conta da sua educação, da atenção que você estava dando pra ela, desse ser doce que você me parece ser. Doce? Camila? Tava doce? Ué, não é? Porque se não for, também tá fingindo muito bem. Não, Camila é um doce. Eu sempre fui um doce, Rafael. O que você quer dizer? Como é que você chega na nossa casa e enche a mulher de desaforo? Hein? Você passou mais de um mês tentando se amarrar com ela e aí em 5 minutos você põe tudo a perder. A Alice não conseguiu se controlar, né? Não bastasse ela ter uma DR na minha frente, ela quis beijar a Joana na frente da minha galeria. E você quer que eu continue sendo um doce? Mas eu fiz questão de te contar tudo. Nada era novidade pra você.
Eu só queria que você conversasse com ela com um pouquinho de civilidade. Não que você cuspisse fogo dentro da nossa casa. Agora ela tá lá, puta comigo, puta contigo. E aí? O que é que você vai fazer? Eu não sei o que a Alice te falou, não, Rafael. Mas a nossa conversa foi bem civilizada. Só que eu acho que a verdade dói, né? Agora eu já entendi que apesar daquela cara de santinha, o que ela queria agora tá bem claro pra mim. Camila, Alice não é uma mulher interesseira. Ela é uma pessoa incrível. Ela tem um coração gigante. Ela é incapaz de fazer mal a alguém. Ela é capaz de compreender até o bandido que assalta ela. Você realmente acha que uma pessoa que fala que não precisa de dinheiro, que tá sempre com a porra do universo dos incensos na boca, você realmente acha que essa pessoa se aproximaria de você por interesse? Foi você que entrou na vida dela. E você fez isso dando uma oportunidade de trabalho. Você queria que ela fizesse o quê? Que ela dissesse, não, obrigado. Vou continuar vendendo meus quadros na Praça 15 por 50 conto. Você deu em cima dela primeiro. E você fez isso muito bem, diga-se de passagem. Agora, se a Alice tem esse trelelê aí com a Joana, um trelelê que eu não entendo e nem quero entender, isso não é culpa minha, não é culpa sua, não é culpa de ninguém. Deve ser culpa da porra do universo de que ela tanto fala. Eu só quero que você não machuque mais a minha amiga. Que ela não merece isso. Amiga, mas você também não me contou o que você falou pra ela. Sinceramente, eu só falei a verdade, Rafael. Você já acabou aqui? Tem que ir. Lasque-se, eu sei suas verdades. Rapariga. Acho que a gente precisa conversar, né, Alice? Como assim? Como assim vocês precisam conversar, Alice? Se coloca no lugar da Camila. A menina caiu de paraquedas, nem sabe o que tá acontecendo. Quantas pessoas legais você perdeu por medo de serem Isabelas? A Joana vai me matar. Oi, Alice. Oi, Nina. Entra. Licença. Você desculpa eu vir aqui na sua casa, Nina. Você deve estar me achando uma maluca, né? Mas é que eu tô precisando muito conversar, sabe? E de preferência com alguém que eu não preciso gritar. Porque parece que as pessoas só me escutam se eu gritar e eu não sei o que tá acontecendo. Calma. Senta. Fica à vontade. Pode sentar. Então, é que eu tô tentando falar com a Joana. Ela não vai me atender, né? Ela não vai me atender nunca mais? Nunca é muito tempo. Tá, mas e aí? O que eu faço, Nina? Você tem fé? Que agora é só na oração mesmo. Mas não é possível isso. Alice, a Joana tem essa pose de indestrutível, mas no fundo, ela tem medo de tudo. Eu não falo muito disso, não. Mas o que a Isabela, a ex dela, fez com ela foi muito pesado. E cada um lida com seus B.O.s de um jeito, né? Mas pra você ter ideia, até antes de te conhecer, eu nem podia falar sobre o nome dessa ex-mulher dela. Eu não concordo muito com isso, não. Eu tento tirar minha amiga do fundo do poço, ó, há muito tempo. Mas também eu vou lá evocar, né? Porque eu vi ela definhando 1 ano em cima de uma cama depois que a empresa quase fechou. Ela não dormia direito, ela não tomava banho direito. Foi um horror. Tudo por causa da decepção dessa ex-mulher. Meu Deus, Nina. Credo. A Isabela tirou tudo que a Joana tinha. O apartamento que essa vaca mora hoje foi inteiro comprado pela Joana antes delas morarem juntas. A Isabela alegou na justiça união estável, alegou que não podia trabalhar, que não tinha renda mensal, que tinha que cuidar da Joana, por causa da depressão da Joana, mas era tudo mentira. Eu sei. A Joana adoeceu depois que a Isabela fez tudo isso com ela. A Isabela tratava ela igual um lixo. Isso sem falar nas milhares de traições.
E aí, a gota d'água foi quando ela falou que ia pra casa da mãe, que à noite ia voltar e nunca mais voltou. Deixou a Joana largada no meio de uma crise de ansiedade muito forte. Então a minha amiga, ela tem medo da dor voltar, entendeu? Meu Deus, Nina. Como que alguém pode fazer isso? Tá, e como é que ela perdeu tudo isso na justiça também? Ela foi deixando, foi perdendo as forças. Eu até tentei ajudar, eu e a mãe dela, só que sozinhas a gente não conseguia fazer muita coisa. Joana pagava tudo que o advogado da Isabela pedia sem nem sair do quarto, Alice. O que a Joana conhece de amor romântico não tem nada de bonito. Então por que ela deixou eu ficar naquele quarto? Eu não sei. E aí, Nina? Eu não sei se a minha irmã tem cura. Mas o que eu sei é que você conseguiu trazer um pouquinho do brilho que ela tinha antes, sabe? Sei lá que explicação tem pra isso. Reencontro de almas. Eu conheço a Joana há muito pouco, né? Aliás, o que eu mais tenho escutado falar é que eu não conheço a Joana direito. Que não deixa de ser verdade. Mas não sei, Nina. O que eu sinto por ela é tão real, é tão verdadeiro, sabe? Eu não sei explicar. Você deve estar me achando uma maluca, né? Não, quer dizer, em outra situação eu até acharia assim. Só que quem vê de fora, igual eu tô vendo, tem certeza que vocês nasceram uma pra outra. Então, o que eu puder ajudar, eu vou ajudar, tá? Eu não consigo entender por que ela não pode me atender. Ela ficou bem irritada que você não falou lá com a Ruiva antes de falar com ela. Eu sei, Nina, eu sei disso. Mas eu não conseguia falar com a Camila nada antes de falar com a Joana. Eu saí da galeria falando que eu precisava pensar. Só que eu só pensava na Joana, entende? Sei, eu entendo. Eu falei isso pra ela também. O problema é ela entender. A Joana vai te matar quando souber que a Alice veio aqui. E eu achei que fosse usar minha chave de um jeitinho mais romântico. Nina? Nina, o que aconteceu? A Joana sumiu. Eu não sei onde a Joana tá. Eu já fui na casa dela, eu já fui naquela merda daquela galeria. Ela não atende o telefone. Ela tá se sentindo culpada de novo, Bruna, e ela não sabe lidar com culpa. A Joana sumiu. A última vez que ela sumiu assim. Nina, o que aconteceu da última vez que ela sumiu? A última vez que ela sumiu assim, ela tentou se matar, Bruna. Ela ficou internada pra morrer por semanas. Foi um milagre que salvou a Joana. Eu preciso achar a Joana. Não, tá, tudo bem, tudo bem. A gente vai achar a Joana. Mas primeiro você precisa se acalmar. Eu não posso me acalmar. Eu quero achar a Joana. Eu tenho que achar a Joana. Nina! Calma, Nina! Calma! Para! Escuta aqui. Se alguma coisa ruim tivesse acontecido, a gente já tá sabendo. Porra nenhuma, porque da outra vez eu achei ela 24 horas moribunda no chão. Depois da cagada que ela fez. Ela vai fazer cagada de novo, eu tô falando. Eu preciso achar a Joana, Bruna. Calma. Primeiro, senta. Um passo de cada vez. Hospital. Eu não fui em nenhum hospital. Eu tenho um bom plano. A gente, juntas, vamos ligar pra todos os hospitais. Tá? Eu não vou ser do seu lado. Pode ser? Desculpa eu ter te empurrado. Desculpa. Não aguento mais ver minha mãe pro limbo. Ela tá cada vez mais indo pro limbo. Eu tô de mãos atadas. Não tá. Vamos fazer isso? Fica tudo bem, eu te prometo. Sou eu, Joana. Preciso falar com você, desce. Joana? Ou você desce, ou você abre pra subir, mas eu só saio daqui quando eu falar com você. Sobe. Finalmente. Depois de 3 anos você vai me ouvir, Isabela.